Oi, eu sou Cíntia Gomes e hoje eu tô aqui em São José dos Campos para conversar com uma artista especial, a Sabrina Eras. Amiga também, né? É, e amiga também. Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque na verdade não era nem pra eu ser ilustradora, artista, nada disso, né? Era pra eu ser bióloga. É verdade, era pra eu ser bióloga. Meu sonho era trabalhar com biologia, né? Ou então ser bailarina profissional. Tanto que assim, eu fazia aulas particulares, sabe? Eu tava super focada. Então eu já desenhava, já pintava. Isso daí eram coisas que vinham comigo desde criança, porque a minha mãe é artista, o meu avô também pintava quadros, sabe? Os dois são artistas. Eu venho de uma família muito artística que sempre me incentivou, sabe? Os meus pais mesmo falavam pra mim: não vai trabalhar com isso, vai pintar, vai desenhar. E eu, não, pai, eu não quero ser artista. Era totalmente ao contrário do que acontece com as pessoas, né? Uhum. Mas aí eu já pintava, já desenhava, sabe? Já tinha feito alguns trabalhos pagos que começa aquela coisa, né? Amigo do pai, da mãe, vai lá, faz um quadro pra mim, não sei o que. Eu já fazia umas coisinhas do tipo. E isso eu tava com 16, 17 anos, né? E aí, muito tempo depois, alguns anos depois mesmo, eu já estava assim, encaminhada para outras coisas, só que eu continuava fazendo ilustração e eu acabei não saindo, foi muito sem querer, foi muito natural que eu entrei nesse processo. Acho que justamente por eu já desenhar e pintar, foi indo, era o que eu fazia dinheiro. Eu falei assim, ok, então estou pagando as minhas contas com isso, então vou virar ilustradora de uma vez, vou me dedicar, vou estudar, vou atrás, vou pesquisar. E isso eu já estava com 24, 25 anos. E aí que eu fui começar a estudar realmente, eu comecei a fazer workshop, fui começar a estudar para valer. Nessa época a gente já começou a ter algumas coisas na internet, né? Porque quando eu era adolescente nem tinha internet, né? E aí tinha como pesquisar, estudar, e aquela coisa de você joga no Google e aquele monte de artista aparece. Aí eu comecei a ter outras referências de não só o que eu cresci com Disney, né? Com muito anime, mangá. E aí essas eram as minhas referências. E aí depois, quando mais velha, com a internet, você começa a ter acesso a outras coisas, né? E foi por aí. E daí eu não parei mais. E assim, mas qual a arte assim, você acha que mais te influenciou, assim? Olha, eu não vou poder fugir muito da Disney, porque bem ou mal, o que sempre me incentivou a desenhar e a pintar foram as animações da Disney, sabe? A primeira vez que eu assisti, fui no cinema assistir uma animação da Disney. Então quando eu vi a Pequena Sereia, sabe, que foi aquela coisa que cresceu o olho, falei assim, ok. Eu também adorava Pequena Sereia. Não é? A coisa mais fofa do mundo, aquele cabelo maravilhoso da Ariel. Todo na mundo época não tinha barba de sereia, eu botava meia. Não tinha. E prendia no elástico. Olha, eu nunca cheguei nesse ponto, mas eu adoraria ter uma Barbie sereia, sabe? Então, você entende mais ou menos. Então, não adianta eu fugir disso. Falei assim, não, Disney, não. Não, eu venho da Disney, entendeu? Eu venho dos quadrinhos da Turma da Mônica. E depois, quando eu fiquei um pouco mais velha, comecei a ler quadrinhos com Conan. E eu amava, eu pirava naquilo. Era Manara, Mulher Lobo, Fantasma. Eu comecei, não foi por X-Men, Homem-Aranha, essas coisas, sabe? E aí, tipo, começou aquela salada mista, misturou tudo, sabe? Então não dá pra fugir desse meu comecinho aí, falar que não foi, falar assim, chegar pra você e falar, não, porque eu vi um quadro do Clint e pronto, veio aquela inspiração. Não, foi com história em quadrinhos e foi com animação. Eu venho dessa época total, sabe? E assim, tá lá dentro, realmente. Eu só fui conhecer artistas plásticos, né, quando eu fui estudar na Quanta, que foi nessa época mais ou menos dos 24, 25 anos, eu fui estudar lá na Quanta, em São Paulo, com o Marcelo Caribé. Eu fazia curso de pintura e ilustração com ele. E aí ele chegou um dia na sala de aula e mostrou várias pinturas do Clint. E aí minha cabeça parece que, sabe, explodiu. Eu falei, nossa, gente, Dragon Chile, na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, gente, é outro mundo. Entendeu? E aí eu comecei meio que a caminhar em paralelo com o que eu já conhecia, com todos esses artistas novos, sabe? Começou meio que a abrir a mente e eu comecei a procurar outras coisas. Eu vi que tinha outras coisas diferentes do que eu já gostava e que eu podia gostar tanto e dar até uma cara diferente para o meu trabalho, né? Porque era era de quadrinho realmente, sabe? De animação, entendeu? E aí começou mais essa coisa assim de eu querer passar para a parte
de estudar pintura realmente, entendeu? Antigamente eu só queria desenhar e na época era muita moda o digital, né? Fazer o digital. E aí depois eu falei assim, não, eu quero estudar pintura realmente a fundo, né? E aí coincidiu também de eu ter uma tendinite por conta de ficar muito no computador. Eu falei assim, bom, então já tá na hora de eu trocar as estações. Então foi mais ou menos esse caminho que me trouxe até o que eu sou hoje em dia, né? Porque o meu trabalho é praticamente assim, totalmente tradicional. Eu quase não faço mais nada no computador. Qualquer intervenção que eu preciso, até mesmo correção, eu faço tudo à mão. A única coisa que eu uso o computador hoje em dia é escanear, tratar e mandar um arquivo. E assistir Netflix. Só isso. E quais artistas atuais, assim, que você curte? Nossa, agora eu não vou nem saber, eu devia ter montado essa lista antes. Assim, mas uma das que eu adoro bastante mesmo, que muita gente inclusive fala que tem muito a ver com o meu trabalho, é a Audrey Kawasaki, entendeu? Quando eu comecei a querer pintar, uma das coisas que me chamou muita atenção foi o trabalho dela, que eu quis falar assim, nossa, eu gosto muito desse estilo de trabalho, sabe? Porque eu sempre gostei dessa coisa mais feminina, sabe? E aí eu vi aquelas coisas lindas, todas pintadas com fundo de madeira. Então a partir disso eu falei assim, putz, eu vou começar acho que fazer alguma coisa nessa linha. E eu comecei a pesquisar outras ilustradoras, né? Tem a Miss Vance também, a Fafi, por exemplo, tem como é o nome dela? Lois, que era do DeviantArt. Eu seguia muito essa menina, depois procura, porque essa menina, ela é uma artista incrível, ela faz trabalhos digitais incríveis, só que ela também trabalha como se fosse pintura realmente. Então foi um pouco mais para essa área, né? E quando eu fui estudar aquarela com o Cárcamo, né, que foi a primeira vez que eu fiz um curso de aquarela, meio que daí ele me apresentou outros artistas, né? Inclusive um dos meus aquarelistas favoritos hoje em dia, que é o Zibukvik, eu acho que é assim que fala depois, até, eu não sei se é Zibukvik ou Zibukvich, alguma coisa assim. Eu vi os trabalhos dele, eu fiquei completamente ensandecida, e aí eu quis aprender aquarela de qualquer maneira, tanto que hoje em dia é a técnica que eu me aprofundei, né, que inclusive aqui eu ensino, porque eu gosto de saber cada detalhezinho dela, eu gosto de saber desde do pigmento que foi escolhido, sabe, eu vou atrás de marcas diferentes, ver o que os artistas estão usando, sabe? Então eu acho que aí tem toda aquela coisa que já veio lá de trás, né? Carregou aquela coisa dos femininos que vem da Disney. E eu também gosto de muita coisa burlesca. Aí já juntou com essas artistas, tipo a Audrey, a Fafi, que faz muita... as meninas, elas são bonitas, mas ao mesmo tempo que elas são suaves, elas são fortes, elas têm um olhar mais penetrante. E aí misturou com a técnica da aquarela, foi que aí virou essa salada mista, sabe? Que eu adoro fazer. Então, o que eu me lembre agora são essas. Mas a lista é infinita, né? Tipo, o que eu tenho de artistas que eu adoro hoje em dia, vai assim, não tem como falar assim em 2 minutos. E mais ou menos, tipo assim, outras técnicas que você também fazem de arte, além da aquarela? Que eu faço. Que você tem vontade de aprender, de explorar? Eu tenho muita vontade de aprender óleo, pra falar a verdade. Né? Eu já pintei a óleo quando eu era criança, por causa do meu avô, mas eu nunca levei a sério, era criança mesmo, né? Eu queria pegar hoje em dia, que eu sou adulta, que eu já tenho conhecimento de técnicas de pintura, eu gostaria muito de estudar isso. Eu pinto também com lápis de cor e acrílica, né? A acrílica até dá pra você dar aquela cara de aquarela também, né? Facilita bastante, mas também tem aquela vantagem de você poder utilizar como cobertura, né? O que facilita a vida e fazer coisas enormes, né? E ela cobrir qualquer coisa que você quiser. E o lápis de cor eu adoro, só que hoje em dia eu não tenho mais muita paciência, porque a tinta você dá uma pincelada, você preenche um grande espaço, e o lápis de cor você tem que ficar lá construindo a cor, é aquela coisa assim que eu perdi um pouco dessa paciência, mas eu tô querendo muito adquirir ela de novo, sabe? Eu tô treinando para conseguir voltar nesse nível de paciência que eu tinha de detalhamento, porque assim, o meu trabalho ele é detalhado, ele tem bastante coisinhas. E aí eu fico imaginando fazer isso tudo no lápis de cor, né? Eu já demoro pra pintar um quadro, eu fico imaginando no lápis de cor ia demorar muito mais, ficaria lindo. Demora muito mais, né? Eu acho que... Desculpa. Eu acho que quando a gente aprende mais detalhado fica, porque eu acho que é impossível você fazer uma coisa simples sem ver, tem um pintar sombra aqui. Não sei, eu penso assim. Não, mas sabe que às vezes eu acho que isso é até um problema? Porque às vezes você estuda tanto, você quer detalhar tanto, eu acho que o simples é muito mais difícil de você atingir, porque toda hora você quer corrigir alguma coisa, você quer colocar um detalhe a mais, sabe? Então eu acho que às vezes é até mais difícil deixar aquela coisa bem simples, né? E eu acho que por isso até que eu me apeguei
peguei a aquarela. Porque como eu fazia com lápis de cor, tinha toda aquela coisinha de ficar aquele processo, aí depois eu fui pra acrílica, né? Eu ficava também muito pinturinha. E a aquarela, você não sabe muito bem o que vai virar. Ela tem meio que vida própria, sabe? É porque ela vai se conduzir pela água. É uma coisa meio assim, você joga, você dá a direção, só que você não sabe o que vai virar, entendeu? Ela tem vida própria, né? E eu acho que isso dá um pouco de liberdade também pro erro, porque daí você começa a aceitar melhor o erro na pintura e começa a abraçar aquilo como um resultado, né, do seu trabalho. E antes eu tinha muito medo de errar, eu ficava lá, nossa, saiu uma linha assim, eu ficava, tem que arrumar esse negócio, sabe? E aí hoje em dia não, porque você tem que confiar na técnica que você aprendeu e você tem que confiar no material que você tem que confiar na aquarela. Aí você joga e ela vai virar aquilo, você tem uma noção, né? Quando você vai pintar, você tem uma noção do que vai virar, mas você não tem 100% de certeza, sabe? Então você meio que abraça isso, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu considero difícil. Tá. Como você se definiria como artista? Nossa, não. Eu não me defino. Primeiro que eu não me defino como artista. Eu acho que eu tô me descobrindo agora, sabe? Eu acho que eu me considero mais ilustradora, tá? Porque eu conheço muito, são técnicas de ilustração, né? Como transpor isso de uma maneira que a pessoa sinta alguma coisa, sabe? Mas tem ainda um certo diálogo diferente da parte de artes, realmente. Porque eu tô entrando ainda no campo das artes, que é uma área nova pra mim. E eu só comecei a explorar depois que eu comecei a expor em galeria, sabe? Porque antes eu ficava muito fechado, que nem, como eu falei, eu vim de quadrinho e animação. A linguagem é totalmente diferente. O meu trabalho, ele conversa com muitas pessoas, muitos tipos de pessoas, sabe? E ela tá começando a chegar nisso, entendeu? E eu acho gostoso, na verdade, sabe? Porque daí, assim, eu não mergulho nessa de cabeça ainda, entendeu? Eu tô com um pezinho aqui e já tô preparando a minha cama lá do outro lado, sabe? E aí eu vou me divertindo com os dois, porque daí fica uma coisa mais leve. Não é aquela coisa, assim, pesada, que você fica com aquela responsabilidade. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer um quadro desse tamanho pra uma galeria tal, pra uma exposição tal. Não, porque as pessoas, quando me procuram pra expor em galeria, elas me procuram pelo meu trabalho, realmente, pela pessoa que eu sou, entendeu? Não porque eu cresci numa galeria, porque eu tenho esse conhecimento e essa linguagem, sabe? Então, assim, eu acho difícil esse negócio de definir, porque cada hora eu acho que eu sou uma coisa, na verdade. Então é muito complicado mesmo. E como é que você acha que tá hoje o Brasil em relação à arte, assim, no mercado? Eu acho que tá melhorando, sabe? Eu acho que com a internet, eu acho que é uma coisa que facilitou bastante, deu bastante acesso para as pessoas de coisas que elas não conheciam, entendeu? E hoje em dia também está espalhando muito curso no Brasil, né? E às vezes até por causa da internet, com curso online, você consegue ter contato com os artistas. Então eu acho que essa área está facilitando mais, né? Tá crescendo. Ainda tem bastante chão pela frente, porque o problema aqui no Brasil, eu acho que a gente não tem uma cultura artística, entendeu? A gente não tem costume de ir a museus, a gente não tem costume de ficar olhando artistas, sabe? E quando a gente alguém assiste uma animação, ou vê uma história em quadrinhos, muitas pessoas não enxergam aquilo como arte. É arte, sabe? E as pessoas não enxergam isso, entendeu? Então, e agora tá começando a vir esse clima pra cá, entendeu? E a nossa geração que considera isso como arte está crescendo, então a gente começa a dar mais valor e facilita para a próxima geração que está vindo, entendeu? E aí a gente começa a criar essa cultura de dar valor pro que a gente tem aqui, entendeu? Porque hoje em dia a gente tem artistas incríveis no Brasil, a gente não precisa ficar só olhando lá para fora, sabe? Tem aquela coisa, né, que a gente acha que tudo que é de fora é melhor, né? Então, mas aqui no Brasil tem artistas incríveis, assim, de chorar. E é uma coisa assim que muita gente às vezes fala pra mim: nossa, eu não sabia que você era brasileira e não sei o que, seu trabalho é tão incrível. Como se eu sendo brasileiro, meu trabalho não pudesse ser bom. E não é assim, gente, sabe? Você vê o Cárcamo, que é um dos maiores aquarelistas do Brasil, sabe? O Zuri, que é outro aquarelista que é de chorar o trabalho dele. Eles são brasileiros, são incríveis. Tem a Prips, que faz Transformers hoje em dia, que cara, ela é mulher, quadrinista, desenhando Transformers, que é uma coisa, assim, é um mercado super difícil de mulher entrar, e o trabalho dela olha, eu me arrepio quando eu penso nela, sabe? O trabalho dela é lindo demais, entendeu? Tem o pessoal do Two Minds Studio, sabe? Tudo isso é arte também, a gente tem que parar de olhar e separar quadrinhos, ilustração de livros, sabe? Parar de separar isso
de arte de galeria? É tudo arte, só a linguagem é diferente e a maneira que se comunica, entendeu? E eu acho que essa galera tá vindo pra cá, a nossa geração, acho que isso tudo juntando tá melhorando muito o mercado de artes aqui no Brasil, no geral. E qual o conselho que você daria para uma pessoa que pensa em aspirar em fazer arte? É ir atrás, é pesquisar, conversar com as pessoas, não ter vergonha de chegar para um artista e perguntar como você começou, o que você fez, entendeu? Muita coisa eu aprendi dessa maneira, sabe? Numa conversa ela vai ensinar muitas coisas. Eu aprendi a lidar com clientes, com como vender trabalho, como produzir trabalho, onde procurar material, onde pesquisar sobre outros artistas, como entrar em contato com os outros, sabe? Tudo assim, conversando, sabe? É tudo na pergunta mesmo. Me ajuda, sabe? É dessa maneira, acho que é a maneira mais fácil, mais simples que tem de você aprender qualquer coisa. E artes é o mesmo esquema. O único lance eu acho que a dedicação faz muita diferença. Esse eu acho que é um ponto assim, que depois que você foi atrás, pesquisou, descobriu onde as coisas, acho que a parte da dedicação é o que vai fazer um artista ficar aqui embaixo e o outro vai subir. Porque desenho, arte, pintura, todas essas coisas, é assim, 2, 3 dias para evoluir. Um dia que você fica sem, você dá 2, 3 passos para trás, entendeu? Então é uma coisa assim, é constância. É todo dia pegar lá pelo menos 1, 2 horas do seu dia e falar assim, foco, é isso que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou estudar essa coisa específica, eu vou estudar ou esse artista, sabe? Eu vou estudar uma técnica. É isso, é o seu tempo, é o seu espaço. Você não precisa estar dentro de uma escola para isso, mas você não pode estar parado. Entendeu? Quando o meu filho nasceu, por exemplo, que eu fiquei lá os 2 primeiros meses, eu não conseguia desenhar, não conseguia pintar nem nada, porque a dedicação é total. Quando eu fui voltar a desenhar, nossa, eu fiquei frustrada, eu chorava, porque assim, eu não estava conseguindo fazer coisas que eu já fazia. Eu voltei a fazer, claro, mas até é como um aquecimento, né, para uma ginástica, é a mesma coisa. Então, eu acho que a constância, aquela coisa diária, a dedicação faz muita diferença nessa área, muita mesmo. Essa foi a nossa conversa de hoje. Vou deixar todos os contatos da Sabrina aqui embaixo. Curtam, compartilhem e não esqueçam de comentar o que vocês acharam do vídeo. Tchau!